Então vamos lá, vamos dar início ao nosso Evangelho, 6 da matina, vamos começar o dia, tem muito o que fazer hoje. Vamos lá então, nos concentrando, para a gente começar bem, respirando, esvaziando, sintonizando com a luz, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus. E assim vamos elevando a nossa vibração. E vamos à leitura. Vamos à leitura. Continuando o nosso livro, Jesus no Lar. E são 6 os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara o dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Escreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, retarguiu o interpelado irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper.
Então, bonita lição, né? Mais uma linda lição. Fala da família novamente. Então, Jesus nos ensina a aproveitar todas as ocasiões para a gente aprender, de aprendizado, no bem, na serenidade e na luz. Então Pedro, quando reagiu ante o tio e o sobrinho, primo, né, filho, outro tio e o primo, filho provavelmente do tio dele, reagiu de maneira áspera também, né? E eles vieram com o fel e Pedro devolveu o fel. Ao invés de aproveitar a ocasião para colocar em prática algo que ele teria aprendido já com Jesus. Mas não o fez, e aí Jesus o ensinou que essas pessoas mais difíceis, especialmente nossos familiares, são ferramentas que Deus põe na nossa caminhada como prova, como meio da gente exercitar aprendermos, né? Exercitar e aprendermos a ter paciência, termos tolerância, resignação. E assim a gente aprende. Nós estamos num mundo que é assim, né? É assim, a gente ainda está nessa fase de grande aprendizado. Se nós já tivéssemos aprendido essas lições, não estaríamos passando por elas, é verdade, né? Estaríamos num mundo muito mais equilibrado, muito mais harmônico, muito melhor, onde esse tipo de confronto entre familiares nem existiria, não caberia mais. Então o tio acusou o sobrinho e o primo corroborou com o tio e partiu para cima do primo Pedro. Por que o tio dele não veio conversar com Pedro direito? Falar, olha, está acontecendo isso, será que isso é verdade? Aí Pedro falou assim, não, meu tio, eu acho que há um equívoco aqui, um engano. Não, mas não, aí a agressividade já veio de lá, com o tio e seu filho, provavelmente. E aí Pedro pega e devolve a agressividade para o lado de lá, na via pública, com várias pessoas assistindo isso, que é pior, porque você está dando um exemplo. Que exemplo você está dando ali para as pessoas, né? E depois saiu dizendo que não se arrepende, que fez aquilo que achava justo. Então você vê como até hoje a gente vê as pessoas acham justo. Ah, não, eu tenho razão, e então eu faço o que faço, fiz o que fiz, porque eu tenho razão, enfim. E aí acaba dando no que dá, é que a gente vê muitas vezes, né? Em violência, acaba dando em violência, em separação, em dissensão, e depois a gente para e pensa e descobrimos que nos precipitamos e para consertar um erro desse, principalmente em família, vai demorar. Inclusive lembrei agora do ciclo da vida que a gente aprende, né? Os sábios nos ensinam que é assim: primeiro a gente sente a situação, depois a gente pensa a situação e depois a gente faz, não é? Só que a gente não é assim, a gente primeiro faz, depois vai pensar no que fez, depois vai sentir as consequências, né? É isso que comumente a gente faz, né? Depois a gente se arrepende e acaba sofrendo, não é verdade? A gente presta atenção nisso. Mas a gente entende também a posição do Pedro, não é fácil. E essa lição, mais uma dessas, né? Que nos fala do lar. Se a gente não consegue viver em harmonia em nosso lar, em paz em nosso lar, as pessoas de perto, como faremos isso na rua, no mundo, uns de longe? Então, o lar é o cadinho. O lar é a grande escola para a gente, né,
é uma célula do tecido social de grande aprendizado, uma grande escola. A gente tem que resolver isso no nosso lar, para depois, no mundo, a gente resolver mais ainda e criarmos um mundo melhor. Então, ontem mesmo a gente lembrou, né, que quando Jesus diz lá, um dos momentos que os seus irmãos e sua mãe estavam a procurar numa casa cheia de pessoas, e aí falaram: Jesus, Jesus, estão à porta aí seus irmãos e sua mãe. Aí ele aproveitou para nos dizer: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe ou meu pai? Em verdade vos digo que aquele que crê em Deus e crê em meu Pai, todo aquele que crê em Deus e meu Pai é meu irmão, minha mãe, meu pai, é minha família. Dando a letra da grande família universal que deveríamos ser, né? E que um dia seremos, certo? Família universal. Porque a reencarnação nos prova isso, que hoje nós estamos nessa família, mas num futuro próximo a família vai mudar com certeza, estaremos numa outra situação, e assim vamos ampliando nossa rede, realmente criarmos uma grande família universal em que olharemos para o próximo como se ele realmente fosse um irmão, um pai, uma mãe, um parente bem próximo assim, e todos nós estaremos bem melhor em respeito, amor. Então a gente agradece a mensagem, vamos em frente. Mais uma vez cumprimentando o nosso querido anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, nos cumprimentando todos, Deus, e com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, continuando a leitura, agora o Evangelho. Vamos lá, no último capítulo, que não termina nunca. Vai terminar, calma. Não tem que ter pressa mesmo, né? Não está preocupado em terminar o livro para começar ele de novo, né? Estamos preocupados em aprender as lições. Teoria aqui, ó, a teoria, e depois pôr em prática. Prece para um nascimento, olha que bacana. 53, prefácio. Os espíritos só chegam à perfeição depois de haverem passado pelas provas da vida corporal. Os que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita voltar a uma existência que deverá proporcionar-lhes os meios de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estiveram sujeitos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu progresso e sua felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo de sua nova passagem pela terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela maneira com que se descumprirem do seu mandato. É para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais será violada impunemente. Prece para ser dita pelos pais. Espírito que vos encarnastes como nosso Filho, sede bem-vindo entre nós. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela bênção que nos concedeu. É um depósito que nos confiou e do qual teremos de prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor, por mais esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é de ajudá-la no progresso em direção ao bem, por nossos conselhos e nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa culpa, teremos de responder por isso perante vós, porque não teremos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, amparai-nos do cumprimento de nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de bem realizá-la. Se essa criança tiver de ser um motivo de provas para nós, seja feita a vossa vontade. Bons espíritos que viesse presidir o seu nascimento, que deveis
acompanhá-la durante a vida. Jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentarem induzi-la ao mal. Dá-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que espera na terra. Depois ele pede para a gente dar uma olhada no capítulo 14, item 9, tá? Mas a gente continua. Olha aí, mais uma vez uma menção sobre a família, o dever dos pais, o dever dos filhos, prece para que isso se fortaleça em nós. Você vê que a prece é legal, né? Porque, puxa, você lê um prefácio como esse, e a prece em si já é um ensinamento, né? Uma orientação muito bacana. Porque você vê, né? Nós acreditamos que ninguém cai de paraquedas numa família. Tudo é meio que planejado, tudo segue um fim justo, sábio, amoroso, tem um objetivo bonito, né? Então, quando a gente recebe um espírito, a gente está cumprindo a nossa obrigação, o nosso dever, na verdade, nosso dever, algo que nós planejamos, né, antes de vir para cá. Então, é um dever, não é uma obrigação, é um dever mesmo, né? Compromisso assumido. Então, quando a gente tem essa visão, essa ideia, fica mais fácil a gente... fica mais fácil não, a gente tem mais força para conseguir cumprir essa missão, bem cumprir essa missão. E a prece serve para fortalecer esses sentimentos que nós temos, esses deveres que a gente tem com o nosso próximo, que às vezes é um espírito difícil que vem ao nosso encontro, né? Um espírito que tem a ver conosco, tem uma afinidade conosco, mas às vezes precisa ser muito bem acolhido. Vem como prova, que nem como diz a lição, não vem como um auxílio, né? Na verdade eu sempre encaro como um auxílio, porque aquele que nos dá a prova, no fundo, está nos auxiliando também no nosso progresso. Então é bacana, né? A família, a vida em sociedade, ela existe porque ninguém progride sozinho. Ninguém. Se você se isolar lá numa ilha, você não vai progredir. Você vai ficar estacionado ali, você não vai se desenvolver espiritualmente, moralmente, intelectualmente, né? Não vai. Nós precisamos, é uma lei natural. Todos nós temos esse instinto de viver em sociedade. Precisamos um dos outros, né? E a vida de relação, por isso que Deus nos deu a fala e todas as faculdades, todas as competências para a gente nos relacionar, né? Para ter uma vida de relação, não é verdade? E para que não é sem utilidade, né? Não nos deu a fala e outras ferramentas para que a gente não as usasse, obviamente, né? Para serem usadas e sermos, né? Vivemos a vida social cada vez melhor. Precisamos melhorar bastante, né? O que é que vocês acham? Precisamos melhorar bastante a vida em sociedade. Tem algumas coisas boas e outras que precisam melhorar. Bom, vamos encerrando então. Agradecendo as mensagens que fazem a gente refletir, né, sobre tudo. Então vamos lá. Mais um dia se inicia, a gente vai para o trabalho. Lá também tem as nossas relações sociais lá com nossos colegas de trabalho, com o chefe, ou se você é chefe, você tem os seus subordinados, e isso envolve grande responsabilidade, porque temos que saber liderar, a gente tem que saber também sermos conduzidos, sermos obedientes às coisas justas, enfim, relação, vida de relação no trabalho também não é fácil, tem lá seus conflitos. Então vamos vibrar, muito amor, luz e força, para que a gente comece bem o dia, e esse dia seja produtivo, que a gente possa se relacionar bem com todas as pessoas que a gente irá encontrar hoje, daqui a pouco, tá? Vamos lá, vibrar para que socorra. Vibramos também pela luz, pela paz, pelo bem universal, que é a base que vai dar essa boa relação para todos nós. E vibrando também para os que estão aí sofrendo mais, né? A gente sempre lembra todos nós sofremos, né? Todos nós, mas tem umas
uns amigos que são mais necessitados, porque estão nos hospitais, ou porque vivem nas ruas, porque já estão assim internados em asilos, orfanatos, sanatórios, porque estão presos, né? Estão reclusos, ou porque estão sendo dominados pelas drogas. A gente vibra muito amoroso para esses, ou porque estão sendo dominados pela tristeza, pela depressão, os problemas que nós temos tido psicológicos, neurológicos, cada vez mais, né? Vamos vibrar então para essas pessoas que sofrem mais, né? Nós sofremos, mas temos que sofrem mais e precisam de luz. E é esse momento que a gente pede a Deus que leve essa luz para esses lugares, para essas pessoas, né? Para o Vale dos Suicidas. E também vibramos, claro, para essas pessoas que estão ao nosso lado, que a gente se fortaleça na nossa relação, tenhamos mais, né, entendimento, cada vez mais entendimento, para que as nossas relações melhorem, cada vez mais fiquem melhor, mais próximas, mais amorosas, mais respeitadas, mais, enfim, harmônicas, né? Mais bonitas. E deixamos uma grande vibração de amor e luz aqui em aberta para que a espiritualidade possa levar e deixar melhor. Que assim seja, graças a Deus.